Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, como já foi dito, capítulo 7, do versículo 24 até o 30. Nós vamos percebendo que Jesus, ele começa a caminhar ali na região de Israel. De vez em quando ele dá uma saída e ele vai também para a região extra-Israel. Ele agora entrou nessa cidade pagã de Tiro e Sidônia. Ele foi para essas duas cidades. Ele entrou numa casa, como vai narrando o Evangelho, e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido porque a fama de Jesus estava se espalhando por toda a redondeza. E aqui nós nos deparamos com uma coisa importante. Uma mulher pagã que tinha uma filha que estava possuída por um demônio. A mulher, sabendo que Jesus estava ali, ela foi. E claro, o que é que ela foi pedir? Que Jesus expulsasse o demônio da filha dela. É o óbvio. Mas o que fica aqui, a questão é, ela era uma mulher pagã. E mais uma vez aquela situação que eu costumo dizer para vocês. Ela soube do que Jesus estava fazendo, curando pessoas que estavam doentes, curadas, milagres que estavam sendo feitos, demônios que estavam sendo expulsos também de muita gente. E o Evangelho ali, a Boa Nova, Jesus chamando as pessoas à conversão e falando do reino dos céus. A mulher, vendo que Jesus estava lá, ela foi atrás de Jesus para que Jesus expulsasse o demônio da filha dela. Aqui tem uma coisa interessante nesse evangelho. Você vê que Jesus vai colocando tanta dificuldade para fazer esse exorcismo, né, para libertar a filha dessa mulher pagã. E quanto mais a mulher pedia, aí Jesus colocava condições. Não, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Existia uma concepção entre os judeus que o Messias, quando viesse, ele viria para o povo de Israel. Ele não viria para os pagãos. Então Jesus está ali mostrando, falando
é importante notar que apesar de Jesus estar fazendo tudo isso, não é que Jesus não iria libertar aquela menina, não. Claro que ele iria libertar. Jesus também estava provando aquela mulher na fé. E você viu que a mulher foi insistindo, ao ponto de ela dizer: ah, Senhor, até os cachorrinhos, eles ficam ali na beira da mesa, esperando que caia alguma migalha. A mulher chegou ali no extremo da humilhação. Ela se comparou com os cachorros, até os cachorros. Jesus, vendo a insistência e a demonstração de fé daquela mulher, Jesus fala para ela: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Que alegria no coração desta pagã, dessa mulher, que viu o poder se realizando na pessoa de Jesus, que não é simplesmente o filho de Maria ou de José, como era conhecido, mas era filho adotivo de José, mas é Deus. Deus pode fazer isso. Mas eu queria trazer, meus irmãos, para a nossa meditação, para o dia de hoje, essa questão aqui quando Marcos ele diz que Jesus tinha ido para a terra dos pagãos. São Marcos, que está narrando esse fato da vida de Jesus, ele diz assim: a mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ou seja, aquela mulher, ela não era judia, ela não era hebreia, ela era uma pagã. Quem é o pagão? O pagão era todo aquele que não era judeu, era chamado de pagão. Se nós formos procurar no dicionário, você podem procurar aí no Google, nós vamos encontrar a seguinte definição lá de pagão. Pagão é aquele que não foi batizado. Agora, na concepção católica nossa, o pagão é quem não é batizado. Toda pessoa que não é batizada, ela é pagã. Eu faço questão de repetir isso. Eu pergunto para você, você é batizado? Graças a Deus você é, então você não é um pagão. Porque na hora que nós somos batizados, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa que não é batizada, ela não é filha de Deus. Olha que tristeza. Quem não é batizado não é filho de Deus. Nós podemos dizer que todos nós somos filhos de Deus enquanto criação, né? Uma vez que Deus criou todas as coisas, nós somos filhos. Mas não filhos. Filhos mesmos, nós só nos tornamos quando nós somos batizados. Se não formos batizados, nós não somos filhos de Deus. Por isso, a necessidade de nós sermos batizados. Você está entendendo? Uma pessoa que não é batizada, a alma dela está nas trevas. Ela vive nas trevas. Ela vive na escuridão. Jesus, ele veio para nos tirar das trevas. Ele veio para nos tirar
da escuridão. Ele veio para nos tirar das mãos, das garras de Satanás. Quando nós somos batizados, nós saímos das garras de Satanás. Nós saímos dessas trevas e nós passamos a habitar na luz que é Deus. É por isso que no dia do nosso batismo, nós fazemos essa renúncia. Nós renunciamos ao pecado, nós renunciamos ao diabo, nós renunciamos a todo tipo de maldade. Essa renúncia é justamente para que nós saiamos das mãos do mal, e o mal aqui é o diabo, para nós nos tornarmos agora de Deus, inteiramente de Deus. É por isso que nós professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí o Padre, quando ele derrama a água na nossa cabeça, ele diz: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí a Santíssima Trindade passa a habitar dentro de nós. Quem não é batizado, a Santíssima Trindade não habita, é um pagão. Eu sei que você já sabe disso, mas é importante que nós meditemos mais uma vez sobre isso. Porque São Marcos está deixando bem claro, ela era uma pagã. Pagão não é merecedor de nada. Mas o pagão que se batiza passa a ser merecedor. Merecedor da vida eterna. O pagão não é merecedor da vida eterna. Por isso que, quando Jesus envia os apóstolos, e eu sempre falo isso aqui, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, a partir do batismo, a pessoa ela ganha o céu, ela ganha a salvação. O pagão está em estado de condenado. Por isso, meus irmãos, que nós não podemos morrer sem o batismo. Nós temos que morrer católicos, porque o batismo nos torna católicos. Porque Jesus, como fundador da Igreja Católica, ele nos pede que, para nós nos tornarmos católicos, nos tornarmos cristãos, nós recebamos o batismo. Nos tornamos filhos. Meu Deus do céu, só em pensar que eu não sou pagão, e você pensar nisso, isso é uma grande coisa, meus irmãos. Somos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna, filhos da Igreja Católica, com o direito de nos santificarmos através dos sacramentos, porque quem é batizado tem direito aos sacramentos, e os sacramentos nos santificam. Imagina uma pessoa que não pode receber o sacramento da confissão. Imagina uma pessoa que não foi batizada. Imagina uma pessoa que não recebe a Eucaristia, sendo que Jesus disse que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. Então, aquele que não come e não bebe do sangue do Senhor não terá a vida eterna. Que coisa maravilhosa. Nós não somos pagãos. Nós somos cristãos. Nós somos católicos. Nós temos uma igreja onde nós vivemos, e ali nós partilhamos, vivemos a vida de católico, a vida de eleito. Como diz São Pedro, irmãos eleitos
segundo a presciência de Deus, segundo a bondade de Deus. Aí São Paulo vai dizer que os batizados são santos. Me desculpe eu ter que dizer, mas quem não é batizado não está no caminho da santidade e não pode ser santo. As pessoas poderiam até dizer, mas Padre José Augusto, isso é uma discriminação. Não é discriminação, é a verdade. Quem não é batizado não é filho de Deus. Não é questão de discriminação, é que é a realidade. Quem não é batizado não tem direito aos sacramentos. Quem não é batizado não se salvará, não irá para a eternidade no céu com Deus. E quem falou isso foi Jesus Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Essa é a realidade. Estou entendendo como nós, que somos batizados, nós não podemos viver uma vida de pagão? E o pagão precisa viver uma vida de batizado? Eu achei interessante, meus irmãos, esses dias. Eu estava lá no confessionário, de repente entrou uma pessoa. O confessionário aqui na Canção Nova tem aquelas grades e ainda tem aquele véu, né, na grade, e ali nós não vemos a pessoa que está do outro lado. Isso é importante, até mesmo para a pessoa se sentir livre para poder confessar os seus pecados, e é assim que deve ser, porque quando a gente vai confessar e fica vendo o padre de frente, a pessoa fica meio que constrangida, porque não é fácil falar os pecados. Tem pessoas que ainda acham que a gente é bom confessar ali de frente para o sacerdote. Eu gosto de olhar nos olhos dele e ele nos meus olhos. Não. É preciso que seja dessa forma. Por isso que existe o confessionário. E aí aquele rapaz entrou, e aí pela voz eu vi que era um rapaz, e ele falou. Aí eu falei, né? Aquela acolhida que nós sacerdotes fazemos às pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a pessoa responde, amém. Aí que o Senhor esteja nos teus lábios e no teu coração, para que possas fazer uma boa confissão. E aí vem a pergunta, quanto tempo faz que você não se confessa, para o sacerdote ter uma base de saber se aquela pessoa tem o hábito da confissão, como é que é a confissão dela e tal. Aí o rapaz falou para mim, padre, eu nunca me confessei. Até aí tudo bem, porque infelizmente tem católicos que nunca confessou. Foi batizado, mas nunca confessou mesmo. Eu não entendo como é que teve pessoas que fez a primeira comunhão e não se confessou, disse que não confessou. Não entendo o que é que esse padre, na primeira comunhão daquela criança, não atendeu confissão. Não sei o porquê. Aí tem outros que dizem assim, a única vez que eu me confessei foi na primeira comunhão. Outros dizem foi no casamento. E não deveria ser assim, né? A partir do momento que se faz ali a primeira Eucaristia, nós já devemos criar esse hábito da confissão. Aí eu disse para ele, mas você nunca confessou? Ele disse, não, nunca me confessei. Eu disse, você veio de outra igreja então? Ele, não vim de outra igreja. Eu disse, então por que você nunca se confessou? Ele disse, eu não sou batizado. Meus irmãos, para nós católicos, isso aqui é uma coisa, e para nós sacerdotes é uma preocupação. Perguntei a idade dele e disse, tenho 24 anos. Eu disse, meu Deus do céu, como é que uma pessoa com 24 anos, em pleno 2024 que nós estamos, ela não é batizada?
Felizmente, no protestantismo se criou aquela mentalidade que tem que esperar chegar à idade adulta para poder se confessar ou se batizar. Não, para nós católicos já é desde criança, porque nós temos que dar o melhor. Já desde criança, ela tem que ser batizada, porque aquele que não recebeu o batismo não herdará o reino dos céus. Então é preciso já dar para a criança, porque vai que essa criança morre sem o batismo. Que coisa, já pensou? Por culpa dos pais? Mas voltando ao rapaz, eu fiquei desnorteado na hora. Pasmem, mas eu fiquei desnorteado, eu não sabia o que falar. Eu disse, mas você não é batizado? Não, não sou batizado. Aí tentei explicar ele ali, rápido, dizendo para ele que ele não podia receber o sacramento, no caso da confissão, por ele não ser batizado. Aí disse para ele que no dia que ele fosse batizado, os pecados dele todos seriam perdoados, e ele só iria confessar os pecados pós-batismo. Aí fiquei ali. Aí eu falei para ele, onde é a sua paróquia? Ele disse que participava da missa numa igreja aqui da cidade. Fiquei abismado. Como ele é funcionário aqui da Canção Nova, imagina ele aqui funcionário. Levei para um padre que é responsável, para o padre conversar com ele e ver todos os trâmites que ele precisaria fazer para ele receber o batismo, porque é um caso de vida ou morte. Uma pessoa que não é batizada, ela está numa situação de vida ou morte. Ela precisa receber o batismo. Talvez você que esteja me ouvindo agora, você não é batizado. Aí eu perguntei para ele, mas como é que você veio aqui se confessar? Ele disse, eu estava em casa deitado e de repente eu senti que eu precisava me confessar. É Deus que estava chamando aquele rapaz para entrar na graça, para morrer na graça de Deus, para se tornar filho de Deus. Por isso a importância da evangelização nos tempos atuais. Rezemos, meus irmãos, por todas aquelas pessoas que ainda não foram batizadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.